Salve, salve galera! Meu nome é Gilberto Mello e eu vou ser o professor de vocês aqui no curso Magia dos Cristais. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre os cristais, né? O que são cristais, como eles surgem, quais são as potencialidades de um cristal e como esse curso vai poder te beneficiar, tá bom? Então me acompanhe até o final, porque tem muita coisa. Tomem nota, sugestão que eu dou para vocês, tenham um caderno ou façam anotações em folhas, né? A parte aí, justamente porque no momento que eu faço essas anotações, aquele registro mental ele fica mais acessível, tanto para que eu possa consultar, quanto também favorece o meu aprendizado. Porque, gente, uma vez que vocês utilizem os cristais para ajudar no dia a dia, vocês sempre vão estar utilizando. Eu falo que quem mexe com cristal vira um louco do cristal. Porque para tudo tem um cristal, sempre está com cristal, seja na forma de joia, seja na forma de objetos decorativos, seja na bolsa. Então eu tenho certeza que logo, logo, até descansando, você vai estar carregando pedras, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os cristais eles sempre chamaram a atenção dos humanos. Nós sempre tivemos um encanto. É por isso que quando a gente vai numa loja de cristal, quando a gente vê um cristal como esse daqui, colorido, bonito, né? A gente fica realmente encantado, assim. Parece que tem algo a mais dentro deles. E realmente tem. Agora imagina o homem primitivo. Imagina as primeiras sociedades, a forma como elas se relacionavam com os cristais. É por isso que nós encontramos o uso dos cristais dentro das religiões, dentro dos sistemas de cura há milênios. O Antigo Egito, os nativo-americanos, os hindus, os chineses, todas as grandes civilizações do passado sempre fizeram uso dos cristais, porque elas viam neles um diferencial. E naquela época eles ainda não tinham tanto conhecimento como nós o temos hoje. Então o que acontecia? Muitas vezes eles entendiam como se fosse o divino. Por exemplo, os egípcios, por exemplo, eles identificavam como se o cristal fosse a cor materializada. Por exemplo, a jaspe vermelha seria o vermelho materializado, seria o vermelho cristalizado. Então ele é muito associado dentro da cromoterapia. Inclusive a gente vai ter uma aula específica associando os cristais e as cores, tá bom? Pessoal, além disso, os cristais eles sempre foram vistos também como afins às divindades. Então é muito comum em algumas tradições, por exemplo, vamos pegar a Umbanda, que é muito tradicional aqui no Brasil. Oxum, a gente geralmente utiliza um quartzo rosa, tanto para representar Oxum, quanto também nas oferendas e rituais, nos agrados para Oxum. Os cristais também foram utilizados pelos alquimistas, que utilizavam, por exemplo, a esmeralda como um elemento de cura, tá? Tanto que até hoje a gente utiliza a esmeralda também como cura. Os cristais eles sempre foram utilizados. Todas as religiões do mundo, se a gente pega, por exemplo, o judaísmo e o cristianismo, nós temos dezenas de referências a joias, a pedras preciosas, desde a roupa do sumo sacerdote até o chão da Nova Jerusalém em Apocalipse, passando, por exemplo, até a história, né, de Lúcifer. A gente tem muito a ideia do uso de cristais dentro da tradição judaico-cristã. Se a gente pega, por exemplo, dentro da cultura islâmica, nós temos lá a pedra, né, que fica em Meca, que é aquela pedra de louvor, que é um cristal também, que seria branco no momento que entrou na nossa atmosfera pelo pecado do mundo, se tornou, né, escura. Então a gente tem também um centro de louvação islâmico em Meca, que é a Kaaba, que é exatamente esse processo. Se a gente pega, por exemplo, dentro das civilizações do berço do Nilo, civilização egípcia, babilônica, a gente tem muito o uso dos cristais, tanto na forma de elixir, a gente tem também como pedras preciosas em joias, né, que é inclusive um costume que nós temos até hoje. Se a gente passa, por exemplo, os nativos-americanos, tanto os nativos aqui do sul-americano, quanto do sul, do norte, né, os povos do norte, os indígenas, os africanos, sabe, todas as culturas sempre utilizaram, e determinadas pedras, geralmente aquelas mais comuns, aquela região, eram divinizadas, eram utilizadas, né, como sagradas, como pertencentes a algo que é maior, a algo que é transcendental. Aí a gente entra dentro do período da Idade Média, que vem ali desde o início do século III
até mais ou menos o século XV, XVI, onde a religião dominante ela acabou demonizando qualquer prática que não seja aquela prática cristã dogmática. Então o uso dos cristais ele acabou sendo abafado, talvez, nesse período, né? Somente os alquimistas, aquelas pessoas, né, que estudavam, que tinham um viés mais econômico, que era transformar o chumbo em ouro, poderia fazer o uso e foi utilizado ainda. Mas nas práticas comuns, até porque nesse período a gente tem muitos massacres, a gente tem a imposição, o massacre, por exemplo, às religiões originárias ali do norte da Europa, a gente tem um massacre dos índios aqui no Brasil, nas Américas, a gente tem um massacre de culturas naturalistas, que são culturas que trabalham o contato com a natureza. Então o uso dos cristais ele ficou sendo relegado para segundo plano. E agora, somente a partir dos anos 50 do século XX, com o renascimento, né, da magia, da espiritualidade, com o movimento de nova era, que os cristais tomaram de novo essa proporção mais ampla, mais elevada, mais utilizada por todos nós. Então é muito interessante quando a gente para perceber o quanto os cristais sempre fizeram parte da humanidade, da história, e por uma questão histórica ele acabou sendo rejeitado e tratado hoje como misticismo. Se você falar que uma pedra como essa tem poderes de cura, muitas pessoas vão achar que você está ficando doido, que não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo, cada vez mais a gente percebe que algumas pessoas estão se espiritualizando mais. A gente percebe que algumas pessoas elas estão mais abertas, mais receptivas, e cada vez mais a gente consegue encontrar cristais com facilidade. Os cristais eles têm N formas diferentes de se tornarem cristais, tá? Então nem todo cristal passa pelo mesmo processo. Nós temos desde cristais chamados sedimentares, que são cristais que são originários da decomposição de um mineral e formação de outro, como a rosa do deserto, até cristais que são formados no interior de vulcões. A gente tem cristais, geralmente os cristais eles têm essa formação geológica da lava derretida, passando por processos de cristalização, até cristais que vão se surgir através da junção de outros dois cristais, até cristais, por exemplo, vocês sabiam que a concha é um cristal? A concha do mar, ela é um cristal. O âmbar, que geralmente é uma resina fossilizada, também é considerado um cristal. Por exemplo, o carvão mineral também é considerado um cristal. Então existem N formas distintas de algo se tornar um cristal. E o que vai definir o cristal é uma propriedade que a gente tem que entender muito bem, porque é essa propriedade do cristal que faz com que ele tenha tantos poderes, tanta energia concentrada. A estrutura de um cristal é a mais perfeita estrutura de ligação. Sobretudo, por exemplo, o diamante. O diamante, para vocês terem uma dimensão, é o elemento mais duro que nós temos aqui no planeta. Ele é utilizado para cortar aço. Ele é, assim, uma das estruturas mais... E por que é essa dureza do cristal? Por que essa perfeição, né? A gente consegue encontrar ele em cristais. Porque os cristais ele têm uma estrutura muito simétrica, muito junta, muito cristalina, né? Então, as cadeias que compõem o elemento do cristal, ela é tão harmônica que ela desenvolve um processo de harmonia. E aqui eu já vou abrir um parêntese, né? Essa aula é uma aula muito conceitual, mas depois eu vou trazer isso tudo dividido em tópicos, tá? Dentro da espiritualidade, dentro do campo energético, e isso também vale para a física de modo geral, o maior interfere no menor. Então, por exemplo, se você tem uma superfície mais quente do que outra, aquela que é mais quente cede calor para aquela que é menos quente. Ao mesmo tempo que o campo maior, por exemplo, a Lua gira ao redor da Terra, porque o campo da Terra, né, é maior que o da Lua. Então a Lua fica meio que presa ali à Terra e a Terra cede para ela o processo de gravidade. E a Lua e a Terra gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno do centro da nossa galáxia, e assim sucessivamente. Aquilo que é maior cede e interfere naquilo que é menor. Então, cada cristal ele tem uma estrutura atômica distinta, propriedades diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, o quartzo rosa, que é um cristal que atua diretamente no campo do amor, né? Essa energia dele é natural, o amor, dentro desse elo de ligação perfeita.
Então, no momento que eu estou aqui carecendo do amor e mantenho o cristal de quartzo rosa junto comigo, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a energia natural dele ceda para a minha energia e com o tempo o meu campo energético vai começar a se harmonizar dentro daquela energia de amor. Se em algum momento a minha energia se estruturar junto com a do cristal, então ele para de agir sobre mim, porque ele já vai ter cumprido o efeito dele. Por isso que ninguém carece de carregar o mesmo cristal toda a vida. Geralmente a gente utiliza por um período de tempo de acordo com a necessidade, tirando, por exemplo, cristais de proteção, né, como a ônix, onde a gente acaba realmente carregando ele por mais tempo, porque a gente sempre quer ter proteção energética, e proteção é um negócio que sempre é bom, né? Mas de modo geral, os cristais de uso alopáticos, né, terapêuticos, ele vai ter essa condição de sazonalidade. Eu vou utilizar durante um período com uma função específica, tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, isso é o conceitual de cristais. A gente utiliza ele porque eles têm padrões energéticos, e aí cada cristal vai ter um padrão específico que vão, pela sua ação energética, influenciar no meio e na gente. E essa influência que ele gera no meio e na gente é a influência que a gente vai utilizar a nosso favor. Porque magia, né, é a capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, usando o nosso conhecimento. Então, vamos lá. Capacidade de alterar a realidade. Então, eu estou carecendo de autoestima. O quartzo rosa também ajuda nisso. Então, eu quero mudar isso, eu quero melhorar a minha autoestima. Então, eu vou alterar essa realidade, né? A minha vontade é mudar essa realidade usando, né, o meu conhecimento. E eu sei que esse cristal tem essa propriedade, então eu vou utilizar ele a meu favor. Naturalmente, o cristal de quartzo rosa já emana isso. Mas eu vou direcionar isso para mim ou vou adquirir ele já que eu sei que ele faz isso. Então, magia dos cristais, na verdade, é utilizar essa propriedade dos cristais a nosso favor em questões que a gente acha que a gente está precisando dar uma transmutada, dar uma melhorada. De modo geral, é isso, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e a gente se vê na próxima aula.